estamos no nosso segundo dia da nossa semana de oração profética. Estivemos ontem estudando sobre a grande preparação que nós precisamos fazer para que a chuva seródia seja derramada sobre a vida de cada um de nós. Aprendemos muita coisa e eu espero que cada um de nós tenha tido um encontro especial com Cristo, tenha se entregado completamente, porque, de fato, meus irmãos, Cristo está às portas e nós precisamos nos entregar completamente em suas mãos. Hoje nós iremos avançar, vamos abrir a nossa Bíblia agora para fazermos uma viagem profética. Queremos agora compreender e ter a certeza profética. Meus irmãos, todos os eventos proféticos da Bíblia nos levam para o último evento desta terra, a volta de Jesus. E nós vamos compreender ao longo da história como o nosso Deus trabalhou e como Ele trabalhará no futuro a fim de salvar a mim e a ti. Amém? Vamos então começar com uma breve oração. Querido Deus, querido Pai, o louvamos nesta hora da noite, nesta segunda-feira, por podermos estar aqui para adorar o Seu nome, abrir a Sua palavra. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui para estudar e aprofundar a palavra profética. Abra a mente de cada um dos Teus filhos, espalhados pelo mundo, que estão acompanhando neste momento esta palestra. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Muito bem. Vamos agora estudar a grande revelação profética de Deus para os últimos dias. A grande revelação profética. Como eu disse, vamos fazer uma grande viagem aqui. Para tal, vamos ter que compreender um pouquinho sobre os sinais proféticos. A Bíblia, a profecia, o livro de Apocalipse e Daniel, principalmente, não se entendem do jeito que se lê, meus irmãos. Nós não vamos estudar o livro de Daniel do jeito que estudamos o livro de João, que é um livro maravilhoso. Não vamos entender o livro de Apocalipse do jeito que lemos o livro de Salmos, que é um livro maravilhoso também. As profecias exigem cuidado. As profecias exigem mais atenção. Então vejamos aqui os simbolismos proféticos. Os principais simbolismos proféticos são cordeiro, que significa Jesus Cristo. Eu procurei colocar aqui o significado e também o texto onde você vai encontrar exatamente o significado desse simbolismo. Então vimos que cordeiro representa Jesus Cristo. Isso através de João 1, verso 29. O dragão representa Satanás, de acordo com Apocalipse 12, verso 9. Estes primeiros dois personagens, o cordeiro e o dragão, são os personagens principais nesse grande conflito entre o bem e o mal. Cristo representando assim o grupo do bem e Satanás representando o grupo do mal. Outro simbolismo é a mulher. Mulher em profecia representa igreja, de acordo com a segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, verso 2. Temos outro sinal, besta. Besta ou animal. Podemos chamar besta ou animal, mas muitas vezes em muitas versões aparece como besta. Então vamos ficar com besta. Representa rei ou um reino, de acordo com Daniel 7, verso 17. Outro sinal, água. Pode aparecer água, mar, rio, tudo que tem a ver com água, certo? Água representa povo ou nação, de acordo com Apocalipse 17, verso 15. Vento representa guerra, confusão política, confusão militar, de acordo com Jeremias 7, verso 1. Dia representa um ano. Um dia representa um ano, 2 dias, 2 anos, e assim sucessivamente. Tempo também representa um ano, de acordo com Daniel 11, verso 13. Mais simbolismos aqui. Cauda representa um falso profeta, representa astúcia, poder de engano, de acordo com Isaías 9, verso 15. Chifre representa poder do mesmo reino, chifres, poderes do mesmo reino, de acordo com Daniel 7, verso 24. Cabeças representam reis. Está aí em Apocalipse 17, verso 9. Estrela representa mensageiro ou também um anjo. Estrela é mensageiro ou anjo, de acordo com Daniel 12, verso 3 e também Apocalipse 1, verso 20. E candeeiro representa história da igreja cristã. Período da história da igreja cristã, de acordo com Apocalipse 1, verso 20 também. Percebido? Então, estes são os simbolismos proféticos que nós iremos usar ao longo desta semana de oração. Eu sempre
voltarei a mostrar para que a gente não se perca. Então, podem passar aqui esse quadro, se não puderem passar agora, eu sempre vou mostrar. Então, vamos viajar hoje para a grande profecia de Daniel, capítulo 7, e também Daniel, capítulo 2. Vamos estudar essas duas profecias em simultâneo, porque praticamente falam da mesma coisa. E lá em Daniel, capítulo 7, nós encontramos aí uma grande visão que o profeta Daniel teve de 4 animais surgindo do mar. Isto é muito importante de nós compreendermos, porque para podermos entender melhor o Apocalipse, aquilo que está acontecendo nos nossos dias, precisamos voltar ao passado, para a revelação profética de Deus. Deus desenhou um quadro profético, meus irmãos, para que a gente não se perca. Vejamos, Daniel 7, verso 2. Estou usando aqui a versão Almeida, Revista e Atualizada. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Primeira coisa, ao lermos um texto profético, sublinhar os simbolismos proféticos aí usados. Nós acabamos de ver isso. Eu vou sublinhar aqui os simbolismos proféticos usados. O primeiro simbolismo aí é ventos. Daniel diz que viu que os 4 ventos do céu, já está aí sublinhado. Outro simbolismo é mar, agitavam o mar. Então vejamos agora o nosso quadro profético. Começamos agora a ver isto. Primeiro, nós já dissemos que ventos representam guerras, confusão política, e mar representam povos e nações. Vejamos, por exemplo, Apocalipse 17, versículo 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? São povos, multidões, nações e línguas. Então, irmãos, Daniel está vendo as guerras agitando as nações. As guerras estavam agitando as nações. Havia uma grande agitação política nessa visão de Daniel. E como resultado dessa agitação política, alguma coisa acontece. Aqui está. 4 animais surgem do mar. E nós vemos aqui. O primeiro é parecido com leão. O segundo parecido com urso. O terceiro parecido com leopardo. E o quarto não vejo com que ele é parecido. É estranho, é assustador. Nesta imagem parece até um dinossauro, né? Diz aqui Daniel 7, verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Como resultado das guerras, 4 animais. Encontramos aqui mais simbolismos proféticos. Primeiro, o que é animal? Animal é a mesma coisa que dizer besta. E nós dissemos que besta representa um reino ou um rei. Então, 4 reis grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E já dizemos que mar são povos e nações. Então, lendo esse texto da forma correta, ficaria assim: 4 reinos grandes, diferentes uns dos outros, subiam do meio dos povos. Está compreendendo? Subiam do meio dos povos. Aqui está Daniel 7, verso 17, que nos confirma isso. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. E nós sabemos, meus irmãos, que um rei só é rei de fato quando tem o seu reino. Por isso que no versículo 23 nos é dito: então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Aqui está. São reinos representados aqui em Daniel capítulo 7. 4 reinos, mais uma vez. O primeiro semelhante a leão, o segundo ao urso, o terceiro ao leopardo e o outro estranho e assustador. Então vejamos, Daniel 7, verso 4. Daniel agora vai começar a detalhar cada animal que ele teve ali naquela visão. Preste bem atenção. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Preste bem atenção no que se diz aqui. O primeiro animal era semelhante a leão. O primeiro reino é semelhante a leão. E o leão representa claramente o império da Babilônia. O reino da Babilônia, poderoso, nós vemos aqui nesta imagem, era um grande império. Era o grande centro religioso em que estava o zigurate, o centro religioso construído em homenagem ao Deus daquela cidade da Babilônia. Mas quem foi que fundou esta grande cidade, meus irmãos? O historiador Alexander Hislop, no seu livro The Two Babylons, ele diz o seguinte: quem construiu a cidade de Babilônia foi Nimrod, o filho de Cusi, o etíope.
E a Bíblia também nos diz, em Gênesis 10, verso 9, foi valente caçador diante do Senhor. Quem foi valente caçador diante do Senhor? Nimrod, filho de Cuzi. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E diz, o princípio de seu reinado foi Babel. Então aquela grande cidade de Babel, aquela cidade que foi construída depois do dilúvio, era uma cidade rebelde que não confiava nos planos de Deus. Foi esse Nimrod quem começou a construir essa grande cidade rebelde contra Deus, que mais tarde tornou-se a grande cidade de Babilônia. E a Bíblia diz que este leão tinha asas de águia. As asas de águia podem representar o orgulho de um dos reis da Babilônia. Pode representar o orgulho, porque Deus diz, se te elevares como a águia, de lá eu te derribarei. As asas de águia, meus irmãos, representam o orgulho deste reino da Babilônia. Porque certa vez o rei Nabucodonosor teve uma visão de uma grande estátua, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e barro. Enquanto ele via, estava tendo aquela visão, uma pedra veio destruir a estátua. E Daniel veio interpretar o sonho para o rei e disse que o seu reino é a cabeça. Depois de ti virá um segundo reino inferior ao teu. O rei Nabucodonosor não queria acreditar nessas palavras, que o seu reino poderoso chegaria ao fim. Meus irmãos, Nabucodonosor, ele construiu uma estátua enorme, semelhante àquela que teve no sonho. Mas a única diferença é que toda ela agora era de ouro, para dizer que o meu reino não vai passar, o meu reino é eterno. Então, Nabucodonosor estava batalhando contra a profecia bíblica, não aceitava não o plano de Deus. E certa vez, mais uma vez, Deus busca despertar a consciência desse rei, dando-lhe um sonho. E neste sonho, ele viu uma grande árvore, onde os pássaros iam aninhar-se. Mas essa árvore foi cortada, foi derribada. E o rei Nabucodonosor acordou muito preocupado. Chamou de novo os seus feiticeiros, não puderam interpretar o sonho, até que Daniel veio. Daniel percebeu que este era um assunto sério. O rei havia ultrapassado o limite da paciência de Deus. E Daniel interpretou da seguinte maneira: esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Quanto tempo passaria? 7 tempos, 7 anos sobre o rei Nabucodonosor. Mesmo assim, meus irmãos, o rei não acreditou na interpretação de Daniel. E ele certa vez estava no seu palácio, e ele observou a grande cidade de Babilônia. E ele falou: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, para o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Naquele momento, meus irmãos, Deus cumpriu com aquela profecia. O rei Nabucodonosor ficou maluco, foi expulso do seu trono e foi morar no campo. Mas passados 7 anos, Deus devolveu a consciência ao rei Nabucodonosor. Veja o que diz o texto. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento e eu bendisse ao Altíssimo. Sim, meus irmãos, a profecia que estava se cumprindo. Depois dos 7 anos, Nabucodonosor voltou para o seu trono. É o que diz aqui. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. O reino da Babilônia era como leão, tinha asas de águia, o orgulho do rei Nabucodonosor. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. É o momento em que Nabucodonosor perdeu todo o seu poder por causa do orgulho. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dada a mente de homem. Está falando do momento em que Deus devolveu a inteligência do rei Nabucodonosor. Percebeu? O reino da Babilônia é também descrito na profecia de Daniel, capítulo 2, e é representado aí pela cabeça de ouro. A Babilônia foi destruída naquela noite, naquela grande noite, quando Belsazar estava dando um banquete para profanar o nome de Deus. Ele foi buscar aqueles utensílios de ouro que Nabucodonosor tinha roubado lá do templo de Jerusalém, para nele beber vinho com os seus servos e convidados. Naquela noite, meus irmãos, Deus de uma forma poderosa apareceu e escreveu na parede daquele grande templo as palavras Mene, Mene,
Tequel e Parsim. Eles convidaram Daniel para interpretar aquelas palavras. E uma delas é esta: dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Foi o limite da paciência de Deus para com este reino apóstata, Babilônia. Naquela mesma noite de 13 de outubro de 539, fora dos muros de Jerusalém, o rei Ciro, com o seu exército medo-pérsia, estava desviando o curso do rio Eufrates, redirecionando o fluxo para que o nível do rio baixasse e que os soldados pudessem entrar pelo túnel da cidade de Babilônia. Naquela noite, Babilônia foi destruída pelos exércitos medos e persas. Por isso que em Daniel 4, verso 5 nos diz: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, ou seja, o segundo reino, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca entre os dentes trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Este segundo reino, meus irmãos, é o reino dos medos e persas, que abateu a Babilônia no dia 13 de outubro de 539 a.C. E Deus já havia avisado, já havia dado uma profecia 150 anos atrás. Quem que abateria a Babilônia? Diz aqui: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é o dono do tempo, Ele é o dono do futuro. Nenhum império, nenhum rei desta terra pode batalhar contra a vontade de Deus. Agora, a Bíblia nos diz que esse urso tem 3 costelas nos dentes. Essas 3 costelas representam os 3 reinos poderosos que os medos e persas abateram. Primeiro, a própria Babilônia. Depois de abater a Babilônia, eles foram em direção ao sul, onde abateram a Lídia. Depois, em direção ao norte, onde abateram o Egito. Então, as 3 costelas representam os 3 reinos poderosos que os medos e persas dominaram. E são descritos na profecia de Daniel 2, na grande estátua, como os peitos e os braços de prata, que durou do ano 539 até 331 a.C. Mas a Bíblia nos diz que depois se levantaria um outro animal, um terceiro reino na terra. Vejamos, depois disto, continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Sim, meus irmãos, o terceiro animal era semelhante a leopardo e tinha 4 asas de ave e também 4 cabeças. Vamos entender muito bem isto, meus irmãos. Este é o reino da Grécia, liderado pelo lendário jovem Alexandre o Grande, que foi educado também por Aristóteles. Antes de completar 33 anos, ele havia conquistado todo o mundo conhecido, meus irmãos. Por isso que, na Biblioteca Histórica, o livro 16, capítulo 12, nos é dito que estou certo de que não houve nação, cidade ou povo que não tenham sido alcançados por sua fama. Parecia haver uma mão divina controlando o seu nascimento e suas ações. A história está nos dizendo que parecia uma mão divina controlando suas ações. Deus disse que este reino surgiria e seria poderoso também. Vamos entender então as 4 cabeças desse leopardo. Após a morte de Alexandre o Grande, ele morreu muito jovem, com 33 anos de idade. Os seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, eles tiveram a ambição de dominar o império. Eles acabaram dividindo o império em 4 partes, enfraquecendo assim o império da Grécia. Cassandro, ele foi dominar na Macedônia. Ptolomeu foi dominar a Síria e a Mesopotâmia. Seleuco foi dominar o Egito e o sul da Síria. E Lisímaco foi dominar a Trácia. Eles dividiram esse império, enfraquecendo assim, dando oportunidades para que um novo império pudesse começar a agir. E a Grécia é representada na estátua de Daniel 2 pelos quadris de bronze. Durou do ano 331 até o ano 168 a.C. Vejamos agora o 4º animal que surge nessa profecia. Daniel 7, verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte,
o qual tinha grandes dentes de ferro. Quem é este reino? Quem é este reino que a Bíblia diz que era grande, poderoso e tinha dentes de ferro? É o reino romano, o Império Romano. Mais uma vez aqui no livro História de Roma, livro 3, no capítulo 10, nos é dito: no dia 22 de junho de 168 a.C., na Batalha de Pídina, o Império de Alexandre o Grande pereceu 144 anos após a sua morte. Sim. Depois de ter enfraquecido o Império pelas 4 divisões, o Império de Alexandre o Grande foi abatido pelos exércitos romanos no ano 168 a.C. Surge então este grande, poderoso império, terrível e assustador. Meus irmãos, o Império Romano foi de fato terrível. Foi o tempo em que Cristo nasceu, cresceu, em que a igreja cristã se desenvolveu. Foi o tempo de grandes perseguições. O próprio imperador Nero, ele matou sua própria mãe, matou a sua esposa, assassinou muitos cristãos, inclusive o apóstolo Pedro foi assassinado pelo imperador Nero. Foi crucificado de cabeça para baixo. Este foi o tempo em que Satanás mostrou sua grande fúria para com a igreja cristã que estava nascendo e crescendo. Em Apocalipse 12, verso 1, nos é dito: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Nós já vimos o simbolismo sobre a mulher, mas vamos voltar a ver aqui. Mulher está aí, representa igreja. Então, esta mulher representa a igreja de Deus, que sempre existiu, desde o Antigo Testamento até os nossos dias. Nós vemos aqui que essa igreja está vestida de sol. Cristo é o sol da justiça. Então, esta igreja reflete a luz de Cristo. Cristo é quem brilha através dessa igreja, com a lua debaixo dos pés. A lua debaixo dos pés, como nós bem sabemos, a lua reflete a luz do sol. Então, a lua debaixo dos pés significa que esta igreja reflete o caráter de Cristo. Tendo 12 estrelas na cabeça. O número 12 representa a totalidade do povo de Deus. Representa as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento e os 12 apóstolos no Novo Testamento. Portanto, esta é uma igreja que sempre existiu, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E diz o versículo 2, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E você pode perguntar, como é que uma igreja pode estar grávida? A gravidez aqui representa a expectativa que a igreja do Antigo Testamento tinha para a chegada de um bebê especial. Porque a promessa foi dada lá em Miqueias. Ó Belém, pequena demais, de ti me sairá aquele que há de reinar sobre Israel, e cujas origens são desde os dias da eternidade. Então a promessa foi dada, e a igreja ao longo do tempo guardou essa expectativa. Vemos um exemplo aqui, em Lucas 2, versos 25 e 26. Está falando de um homem chamado Simeão. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, claramente, meus irmãos, a igreja estava numa expectativa. A igreja estava grávida, percebe? Continua a Bíblia dizendo que esta mulher sentia dores de parto. As dores de parto podem representar também a perseguição que Cristo sofreu logo no seu nascimento. Nós vemos que quando Cristo nasceu, Satanás colocou no coração do rei Herodes uma maldade. Ele mandou que matassem todos os meninos, queria matar a Cristo. Então é essa perseguição, as dores de parto que a igreja cristã sofreu. Mas quem que estava por detrás de tudo isso? Quem estava por detrás? O verso 3 nos diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, 7 coroas. Então quem que estava por detrás de tudo isso? É o dragão. E quem é o dragão? Aqui no nosso quadro profético, o dragão é Satanás, de acordo com Apocalipse 12, verso 9. O dragão. Entendamos o seguinte, que o dragão representa, em sentido primário, a Satanás. Ele é o dragão. Mas Satanás age através do Império Romano para perseguir aquela criança, que era Cristo. Então, o dragão representa, em sentido primário, Satanás, e em sentido secundário, o Império Romano. Então, pegue bem isso. Apocalipse 12, verso 4. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono.
depois de Cristo ter ressuscitado, subido ao céu, ele foi lá recebido pelos anjos, foi recebido pelo Pai, como grande vencedor neste grande conflito entre o bem e o mal. O que aconteceu depois? Todos os laços de simpatia entre os anjos celestiais e Lúcifer e Satanás foram quebrados naquele momento. Porque a Bíblia nos diz lá no livro de Jó que quando Deus fazia as suas reuniões com os seus filhos, vinha também Satanás entre eles como representante da terra. E Deus perguntava, de onde vens? E ele dizia, venho da terra. Estava lá passeando. E Deus perguntava, viste o meu servo Jó? Ele é fiel, temente a Deus. E Satanás dizia, não. Se você o cercou de bens, de riqueza, Satanás ia somente ao trono de Deus para acusar os filhos de Deus. Mas quando Cristo morre, ressuscita e sobe ao céu, todos os laços de simpatia entre os seres celestiais e Lúcifer foram quebrados e Satanás perdeu naquele momento. E os anjos passaram a ver Satanás como um assassino, assassinando o Filho de Deus, quebraram-se todos os laços de simpatia. Quando o dragão se viu atirado para a terra, meus irmãos, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do varão. Quando Satanás viu que a morte de Cristo, na verdade, trouxe derrota eterna para o seu poder, o que ele poderia fazer? Começou a perseguir a igreja na terra. Vejamos agora. Satanás, irado, começa-se a sua obra. Muitos cristãos foram lançados aos leões, foram queimados em tochas. Mas enquanto Satanás queimava e matava muitos cristãos, outros, por verem um poderoso testemunho, a firmeza desses homens, acabavam se convertendo ao cristianismo. Então a igreja de Deus sempre venceu em todas as crises. Voltamos assim para Daniel 7, verso 7. Ele devorava. Quem? O quarto reino, Roma. Devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés tudo que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Queremos agora pegar essa parte. 10 chifres. Aqui estão, meus irmãos, podemos contar. 10 chifres desse quarto animal, desse império romano. Aqui não há lugar para suposições, meus irmãos. A Bíblia está dizendo isso. Que esses 10 chifres surgiram do quarto animal, surgiram de Roma. Estamos agora chegando em pontos muito importantes, então peço a sua atenção aí. Vamos ao nosso quadro profético. O que significam chifres? Chifres são poderes do mesmo reino, de acordo com Daniel 7, verso 24. Vamos ler esse texto de Daniel 7, verso 24. Os 10 chifres desse quarto reino correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. A Bíblia é maravilhosa, meus irmãos, e a história confirma os fatos bíblicos. Vejamos aqui, na estátua de Daniel 2, o Império Romano é representado pelas pernas de ferro. E o Império Romano durou do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. E alguma coisa aconteceu nesse ano 476. Antes já estava sendo invadido o Império Romano por tribos bárbaras, que foram minando a sede do Império Romano, acabando assim com seu poderio. E nesse tempo, tribos bárbaras estavam surgindo. Os francos, no ano 416 d.C., os alamanos, os saxões, os suevos, os vândalos, visigodos, érulos, lombardos, ostrogodos, burgúndios. São essas 10 tribos bárbaras representadas pelos 10 chifres do Império Romano. Está isso claro para todos? Está isso claro? Os 10 chifres representam 10 reinos que dividiriam o Império Romano. E nós acabamos de ver aqui no mapa. E o verso 8 nos diz: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Vamos colocar aqui os pontos no lugar. A Bíblia está nos dizendo que, enquanto Daniel estava vendo os 10 chifres, ele viu também um chifre pequeno surgir no meio dos 10. Agora vejamos. Se aqueles 10 chifres ali que dividiram o Império Romano eram reinos que formaram posteriormente as nações da Europa, o chifre pequeno também vai ser um reino pequeno que surgiu na Europa. Está isso claro? Está claro, meus irmãos. E a Bíblia diz que neste chifre pequeno havia olhos como os de homem. Por que a Bíblia diz que havia olhos como os de homem? É que na Bíblia,
Os profetas são chamados de videntes. Eles possuem olhos de Deus. Mas sobre este chifre pequeno, a Bíblia está dizendo que possui olhos de homem. É um poder humano. Ainda que se autoproclame um poder divino, é simplesmente um poder humano. E diz a Bíblia, tinha uma boca que falava com insolência. Em outras versões de Daniel 7:8, você vai encontrar essa palavra como arrogância ou como blasfêmia. Tinha uma boca que proferia blasfêmias contra Deus. E o versículo 24 nos diz, depois deles se levantará outro, ou seja, depois dos 10 reinos que dividiram o Império Romano, se levantará outro, esse chifre pequeno, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Sim, meus irmãos, esse chifre pequeno seria diferente dos primeiros. Além de ser pequeno, seria não só um poder político, como os restantes, mas também um poder político e religioso. Por isso que será diferente dos primeiros e vai abater 3 reinos naquele tempo. Abateu 3 reinos naquele tempo. Quem é este poder, meus irmãos? Não há dúvidas. A história também nos diz isso, que é o poder católico romano, o poder papal. Ora, vejamos, quando surgiu este poder lá na Europa, exatamente no meio dos 10 chifres, abateu 3 que já existiam. Acima de tudo, é um poder diferente dos outros, porque enquanto as outras nações da Europa são nações políticas, essa em especial é uma nação política e religiosa. Por isso que é diferente dos outros. Entendamos que, quando o imperador Justiniano deu autoridade ao poder papal em 533 d.C., ainda existiam algumas tribos bárbaras, algumas nações, que negavam a se submeter à autoridade do bispo de Roma, à autoridade papal. Por exemplo, os érulos, que já haviam sido destruídos no ano 493. Faltavam ainda os vândalos e os ostrogodos. Os vândalos foram derrotados no ano 534 pelo general Belisário. Tudo isto por influência do poder papal. E, finalmente, no ano 538, exatamente, a última tribo, que era uma pedra no sapato, para o bispo de Roma começar a atuar, foi destruída. Os ostrogodos foram destruídos em 538, também pelo general Belisário. E a partir deste ano, o bispo de Roma já poderia assumir as prerrogativas dadas pelo imperador Justiniano, no ano 533 depois de Cristo. Meus irmãos, falando sobre esse poder, Daniel 7:25 nos diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Meus irmãos, chegamos a uma profecia crucial agora. A Bíblia está nos dizendo que este poder papal, este chifre pequeno, faria muitas coisas perversas. Primeiro, proferiria palavras contra o Altíssimo. E já vimos no versículo 8 que tinha uma boca que falava com blasfêmia, com arrogância. Vejamos algumas coisas aqui. Palavras contra o Altíssimo. No livro The Great Encyclical Letters do Papa Leão XIII é dito: nós, os papas, ocupamos na terra o lugar do Deus onipotente. Isto é uma blasfêmia. Mais uma declaração. O Papa é não só representante de Jesus Cristo, mas ele é o próprio Jesus Cristo, oculto sob o véu da carne. Blasfêmia. Pura blasfêmia ou impura blasfêmia, como desejamos. Más ações que este poder faria. Já dissemos que proferiria palavras contra o Altíssimo. Outra coisa que faria é magoará os santos do Altíssimo. E salta aí para essa parte sublinhada. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então, além de ser um poder blasfemo, seria também um poder perseguidor. Perseguiria os santos do Altíssimo por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Vamos entender isto melhor. Nós dissemos que o poder romano perseguiria a Igreja de Cristo. Através do Império Romano, Satanás perseguiu os primeiros cristãos. Mas isso não terminaria simplesmente com o Império Romano. Satanás usaria outro poder mais tarde, que é este poder que nós vamos falar agora, para perseguir a Igreja de Cristo. Nós vemos aqui, Apocalipse 12, verso 14. E foram dadas à mulher
as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Percebe? Não é coincidência, não. O chifre pequeno perseguiria durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui em Apocalipse também nos é dito que haveria uma perseguição por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então é o mesmo poder que está sendo descrito aqui. É o poder papal, que seria usado por Satanás para perseguir a igreja de Cristo, meus irmãos. Vamos lá então entender isto, compreendendo esses tempos. Um tempo, nós já dissemos que em profecia, um tempo é um ano. E o ano bíblico tem 360 dias. Não tem 365, 360 dias. Então teremos um tempo, 360 dias, 2 tempos, 2 anos, que são 720 dias. Metade de um tempo seria metade de um ano, que são 180 dias. Então, somando 360 mais 720 mais 180, isto dá 1260 dias, que em profecia são 1260 anos. Mas será que estes cálculos estão certos? Vejamos. Apocalipse 12, verso 6 nos diz: a mulher, a igreja, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. Está claro. 1260 dias são 1260 anos literais, porque um dia representa um ano. Está claro, então? Isto foi do ano 538, quando o poder papal destruiu a última tribo bárbara, os ostrogodos, e durou 1260 anos até o ano 1798, quando houve uma ferida mortal sobre este poder, de acordo com Apocalipse capítulo 13. Uma ferida mortal. Falaremos melhor sobre isso nos próximos temas. Durante este período, meus irmãos, Satanás, usando este poder católico romano, matou muitos cristãos. Vejamos. Eram queimados, lançados nas fogueiras, eram degolados vivos, meus irmãos, enterrados vivos, outros lançados nas profundezas dos rios e dos mares. Vemos aqui cristãos sinceros sendo queimados por negarem a obedecer este poder apóstata, este poder anticristão. Vemos aqui cristãos sendo lançados nas panelas, nestas cadeiras terríveis. O sangue gotejava lentamente e esses cristãos morriam firmados em Cristo. Este poder que fez tudo isso é o mesmo que aparece hoje, falando palavras bonitas, aparece hoje no mundo dizendo que é o porta-voz da paz. Não, meus irmãos, alguma coisa não está bem. Daniel 7, verso 25. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Além de falar palavras contra o Altíssimo, além de perseguir os santos do Altíssimo, este poder mudaria, tentaria mudar a lei de Deus. Falaremos melhor sobre isso nos próximos temas. Irmãos, se nós parássemos aqui, neste capítulo 7 de Daniel, nós diríamos: Satanás venceu esta guerra. Mas o mais interessante é que em todos os capítulos de Daniel, não é o inimigo que sai vitorioso. Cristo sai vitorioso. Deus sai vitorioso em todos os capítulos. E neste capítulo 7 também Cristo sai vitorioso. Depois de descrever a grande perseguição que Satanás traria à sua igreja, Deus agora nos mostra uma cena gloriosa, meus irmãos. Daniel 7, verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. No verso 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém? Deus é vitorioso em todas as batalhas. A sua igreja, embora passe pela perseguição, é vitoriosa. E no final, o povo de Deus é quem sairá vitorioso neste grande conflito entre o bem e o mal. Não temos nada que temer. Ainda que o futuro pareça incerto, Deus já desenhou um plano eterno. Ele vai vencer este grande conflito. E vencerão também aqueles que estão com ele, os chamados, os eleitos e fiéis. Nós vamos aprofundar esta profecia, vamos entrar para Apocalipse, vamos ver cenas que estão acontecendo nos nossos dias. E vamos entender que, de fato, o reino de Cristo
está chegando. Essas são coisas para nos deixar animados, para fortalecer a nossa fé. Irmãos, vamos nos assegurar a Cristo, porque Ele é vitorioso e se nós estivermos com Ele, somos mais do que vitoriosos. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, louvamos nesta hora da noite por poder nos mostrar que em meio a toda esta agitação, esta confusão, em meio às guerras, em meio aos reinos pagãos deste mundo, o Senhor é vitorioso. Em meio à perseguição da sua igreja, em meio à morte e tortura, o Senhor é vitorioso. E no final de tudo, o seu nome será glorificado e o seu povo viverá eternamente ao seu lado. Pai, fortaleça a nossa fé. Que nesta semana de oração possamos viver com esta certeza de que somos vitoriosos se estivermos ao seu lado. Tudo isto pedimos, Pai, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários. Estaremos orando para si. Te vejo amanhã. Até lá.